Sétimo episódio do Posição Flix, e hoje eu vou te apresentar duas operações que eu realizei. A primeira operação foi vitoriosa e a segunda deu loss. Te apresentar toda a estrutura da análise para que você possa compreender meu ponto de vista em cada operação. Então já apoia com o like para fortalecer e também se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Bora lá sem mais enrolações. A primeira e segunda operação foi baseada na mesma análise, porém a primeira operação foi para 2 minutos corridos e a segunda foi para 5 minutos corridos. Vamos aqui para a tela. Primeiramente, o mercado estava atuando numa tendência principal de alta, realizando aqui uma onda de impulso de alta e começa a corrigir aquela movimentação, apresentando o primeiro movimento contrário à tendência anterior, fazendo uma perna de correção, a segunda e está em busca de realizar a terceira, rompendo o fundo anterior. Quando o mercado configura isso, podemos marcar a LTB, ligando o primeiro topo ao segundo topo. Vou pegar essa linha, clonar e posicionar no primeiro fundo. Dessa maneira eu formei meu canal corretivo. Quando o mercado atingir no suporte, eu vou comprar visando a alta do preço, levando em consideração que a tendência macro é de alta, porque lembre-se, o mercado realizou aqui uma impulsão de alta, está corrigindo, ele tende a impulsionar de acordo com a estrutura principal do preço. Então o suporte sempre será mais interessante nesse caso. Para como influenciar essa região de suporte, eu puxo uma Fibonacci, desse fundo até esse topo. Tivemos uma 38.2 exatamente nessa região, podendo comprar visando a alta do preço. Primeiramente, observamos que o mercado apresentou uma onda de impulsão de alta e após isso ele começa a configurar uma correção complexa. De acordo com as ondas de Elliott, finalizou esse movimento impulsivo exatamente nesse topo e após isso ele começa a configurar onda A, B e C, fazendo exatamente esse movimento. Uma onda de impulso, 3 ondas corrigindo formando a A, 3 ondas corrigindo formando a B, depois 5 ondas formando a C. Sendo assim, eu vou tentar puxar um canal corretivo para que eu possa comprar em regiões estratégicas, ligando o primeiro topo ao segundo topo, formando a resistência daquele canal e clonando, posicionando o primeiro fundo. Quando o mercado atingir no suporte do canal, com a confluência da Fibonacci, como já havia comentado com vocês, eu quero comprar visando a alta do preço, a continuação daquela estrutura principal de alta. Para fazer a marcação do canal um pouco melhor, eu passei para o topográfico de M5, puxando o primeiro topo ao segundo topo, marcando aqui no corpo, posicionei o primeiro fundo que também bateu com os topos lá atrás também, então era uma linha de tendência bem interessante. Passando para o topográfico de M1, ficou desta maneira. Com algum falsificamento, porém não vai fazer diferença nenhuma na nossa marcação, beleza? Puxando a Fibonacci desse fundo até esse topo, você pode observar que não teve nenhuma confluência de Fibonacci com a região de suporte caso o mercado atinja essa região, então está desinteressante. O que eu faço? Eu busco a 50% dessa Fibo e procuro o fundo mais próximo. Nesse caso, seria esse carinha aqui. Pego a nossa Fibonacci, puxo até esse fundo, perfeito. Agora já identifiquei que tem uma 50% bem mais interessante. Caso o mercado atinja aqui, eu posso realizar uma operação de compra, levando em consideração os filtros e gatilhos de entrada. Vamos lá. Só que nesse caso, antes de atingir a nossa região, o mercado apresentou um doji. Marco a máxima e marco a mínima daquele padrão. Esse doji ele pode sinalizar três coisas, como vocês já sabem. Pode sinalizar uma reversão, nesse caso para cima, uma indecisão, trabalhar a lateral entre os extremos do doji, ou então uma continuação. Caso ele rompa para baixo, ele vai sinalizar rompimento de regiões próximas, ou seja, romper essa rede 50%, e pode ser que o alvo principal dele seja esses fundos aqui atrás. Então tem que tomar muito cuidado caso apareça esse padrão próximo de uma região que você deseja fazer uma operação. E podemos observar que esse candle rompeu a mínima do doji, sinalizando continuação daquela movimentação de baixa. Portanto, eu não vou fazer operações de compra nessas regiões próximas. Eu vou esperar um próximo gatilho para que eu possa realizar essa operação. Então, nesse caso, evitamos um rompimento na 50% e também no suporte daquele canal corretivo. Dessa maneira, puxei a nossa projeção, identificando o final dessa onda 3 da C para que o mercado faça a 4, depois a quinta e configure uma nova alta posteriormente. Então está finalizando a primeira operação, foi em cima de uma projeção identificando o final da onda 3 da C para que o mercado comece a corrigir formando a quarta onda daquele período. Então entradinha vitoriosa bem na risca. Vamos para a segunda operação. A segunda operação, pessoal, tinha tudo para subir, tá? Aqui nós tínhamos uma região de suporte muito interessante aqui atrás, né? Ó, se baseando nesses corpos. Nós temos aqui uma Fair Value Order Block também. Então era uma zona bem interessante. E aqui o mercado configurou para a gente um gatilho de alta. Para quem conhece um pouco da análise de candles, né? Esse daqui seria os candles crescentes que o mercado apresenta para a gente. Um primeiro candle, vou fazer o desenho para vocês aqui observarem, ó. Um candle de tamanho X, ou seja, de tamanho pequeno, por exemplo, muda a coloração deles, ó.
Perfeito. Um candle X de tamanho pequeno com bastante pavio na mínima. O que tende a fazer depois? O segundo configurando 2, 3, 4 vezes o primeiro, ou seja, tamanho dobrado, triplicado, que seja, com bastante pavio na mínima também. Quando o mercado configura esse padrão, está sinalizando um gatilho de alta, e após isso o mercado tende a configurar um terceiro candle, deixando bastante rejeição nas mínimas e configurando um corpo muito grande, sendo ele 2 vezes maior que o segundo e 4 vezes maior que o primeiro, apresentando o pavio nas mínimas. Dessa maneira, eu fiz o quê? Eu comprei quando o mercado atingiu no pavio dessas mínimas em M5. Então ele desceu aqui, desceu, e eu comprei para o final dessa vela de M5, visando a alta do preço. Então aqui M5 liga do primeiro pavio ao segundo pavio, visando que o terceiro candle atinja aquela linha, bata e retraia, fechando aqui 4 vezes maior que o primeiro e 2 vezes maior que o segundo. Então, passando pelo tempográfico de M1, você vai observar que o mercado realizou para a gente. Isso aqui tudo indicava que o mercado poderia configurar o seguinte, ó, deixar um fundo, um topo, um fundo e configurar um canal corretivo para que posteriormente ele possa dar o final daquela quinta onda da onda C, né? Mas nesse caso o mercado não configurou o que eu esperava. Levando em consideração a primeira operação, que eu entrei com R$ 295, que pagou de lucro ali aproximadamente 250, a segunda operação eu entrei com a mão fixa, ou seja, com o mesmo valor da primeira operação, com R$ 295. Eu poderia ter defendido melhor essas taxas com Soros, por exemplo? Poderia, porém eu estaria fugindo do padrão que eu defini para aquele dia, que era para entrar com a mão fixa, protegendo o capital, porque o mercado estava um pouco volátil, não estava tão interessante, então eu decidi proteger. Nesse caso, 3 taxas deram loss, uma deu empate e outra deu vitória, amenizando o prejuízo daquela operação, fechando com lucro aproximado de 130 naquele dia. Bom, então nesse dia eu realizei 2 operações. A primeira foi vitoriosa e a segunda acabou sendo rompida. O que me salvou um pouquinho para amenizar aquele prejuízo foi a divisão de taxas, né? Por exemplo, você quer entrar ali com R$ 500, você divide em 5 de 100, 2 de 250, que seja. Dessa maneira, caso o mercado dê um pico onde você não esperava, você consegue taxar e defender aquelas operações. Mas lembre-se, dentro do gerenciamento, não vai você querer entrar com R$ 500 e depois você acabar entrando com 750 ou com R$ 1.000 fugindo do seu gerenciamento. Isso aí não é bom, pode de fato acabar te prejudicando muito, beleza? Então, divisão de taxa deve estar dentro do seu gerenciamento de acordo com a operação que você deseja entrar, beleza? Então é de extrema importância você aplicar a divisão de taxa também, mas sempre dentro do gerenciamento, tranquilo? Então essas daí foram as 2 operações daquele dia, finalizando R$ 130 de lucro. Então esse foi o nosso 7º episódio e espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Tamo junto, forte abraço e até mais!